Bem, queridos, voltando ao tema, vamos ver se eu consigo matar agora vocês o tema. Eu falei com vocês que eu me atrevo a dizer que nenhum homem é capaz de se autoconhecer sem conhecer o Senhor. Inclusive, eu costumo dizer para os irmãos o seguinte, que a grande tragédia da vida é você passar por ela sem, de verdade, conhecer Jesus. Aí você fala, por quê, Franco? Ah, porque vai para o inferno? Porque... Não, eu estou falando, não a tragédia da vida eterna, não estou falando de inferno, vida eterna. Eu estou falando da existência humana. Eu estou falando do fato de você viver aqui e você nunca chegar a conhecer, de fato, quem é você. Por quê, Franco? Porque é simples assim, ó. Vou começar da criação, tá? O homem foi criado à imagem de Deus, conforme a sua imagem. Só que ele perdeu esse caráter. E a hora que você perde a imagem, você não tem mais como saber qual era o teu desenho original, o teu designer, tua designação, tudo a mesma palavra, ó. Desenho, designer, designado, tem a mesma raiz, assim. Você não tem mais como saber para que você foi designado, qual o teu propósito, quem é você de fato, quem é você de verdade. Você não sabe. Por que você não sabe? Porque você não tem mais o original, a planta. Você não tem mais não há como restaurar algo sem o original. Se você fosse um restaurador de quadro ou de qualquer outra coisa, você ia precisar ver o modelo. Restaura esse quadro, imagina um quadro todo quebrado, distorcido, coisa e tal. Restaura para mim essa pintura. Você ia falar assim, eu preciso ver como era, para restaurar, porque eu não tenho como restaurar algo que se eu não ver como era no original. Pô. E o nosso original sempre foi em Deus. O salmista disse, em ti são todas as nossas fontes. Então, desde o princípio, eu digo que é a grande tragédia da vida, por quê? Porque assim, imagina você nasceu, aí esse negócio de penso, logo existe, não funciona. Né? Você nasceu, você está vivendo, e você percebe que tua vida não é plena. E começam as crises, todas elas. Ah, meu Deus, aquelas crises todas, sem fim, sem morte, fim, para onde eu vou, se é isso mesmo, aqueles questionamentos todos da vida. E você, em verdade, não sabe nem quem é você. Não sabe quem é você. Você não conhece seu desenho. Eu conheci, e ainda conheço, vários irmãos no meio da igreja que não sabem ainda qual é o seu desenho. Um dia eu conversava com um santo, numa viagem aí, com ele, e vinha dizendo, filho, você precisa descobrir o teu desenho, a tua designação. Paulo diz assim, eu fui designado. Queros é pregador. Eu sou queros, eu prego. Didásculo, eu sou mestre, eu ensino. E eu sou apóstolo, fui enviado. Então, ele chega a entender a designação dele. Deus me desenhou assim. Esse é o meu desenho. De vez em quando, eu recomendo a leitura de um livro que eu li há alguns anos, mas eu recomendo sempre. Principalmente quando o cara está em crise assim, profissional, sabe, cara? Esse cara está cheio de ideias, mas não se acha. Eu digo assim, tira uns dias para você. E agora, esses dias, eu fiz isso com uma moça. A gente fez uma reunião online, e ela, assim, cheia de questionamento, várias perguntas. Eu falei, olha, eu vou comprar um livro para você. Eu já comprei. Comprei na hora, entrei lá na Amazon, comprei o livro para... Já comprei, vou te dar um livro de presente. E você vai levar esse livro, vai ler esse livro. E depois que você ler esse livro, a gente volta a conversar. O nome do livro é Quebrando a Rotina, Max Lucado. Interessante o livro, porque o livro fala exatamente dessa designação, da importância de você saber o teu desenho. Tu percebe que Deus te desenhou, que Deus te deu um desenho. E se tem uma coisa que nos cansa muito, além de tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer, isso cansa demais, né? É você também fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. É você estar fora de função. Você, em geral, quem faz alguma coisa apenas pelo dinheiro é infeliz.
não é feliz no trabalho dele, porque ele está fazendo algo só pelo dinheiro. Ele não chega a derramar a vida, ele não tem plenitude naquilo, porque não é o desenho dele. Não é alguém que diz assim, você não está na tua praia. Você não está na tua praia. Vou usar aqui uma ilustração do livro, eu acho que é a introdução do livro, vou dar um spoiler para você, só para você entender. Diz que o camarada, assim ele começa, sabe que Max Lucado é um contador de história, né? Diz que o cara chega no aeroporto, vai lá na esteira, pega a mala dele correndo e sai, porque ele está meio atrasado para uma reunião, acho que o voo atrasou, coisa e tal, pá. E ele chega no hotel, entra, toma um banho e vai trocar. E quando ele vai abrir a mala para pegar a roupa, ele descobre que pegou a mala errada. Pô, isso é muito provável acontecer, isso é possível acontecer na vida de alguém. Porque tem muita mala igual, ainda mais bagagem de mão. Né? Bagagem pequena, chega lá igualzinha, pô, igualzinha, peguei, não vi, na pressa, é outra. E era de mulher. O cara não tinha nem como adaptar. Ou ele pegar aquela roupa que não era apropriada e ia para a reunião, ele sai. Ele tinha que dar um jeito, estava em cima da hora. Em suma, ele pega essa história e começa a falar o seguinte: Deus jamais te daria uma máscara, um pé de pato, uma roupa de neoprene, um arpão e mandaria você escalar uma montanha. Ele jamais colocaria em você uma touca, uma bota de cravo, um machado, uma corda e mandaria você mergulhar. Deus não faz isso. É verdade. Deus te designou. Então, eu estou falando de função. Agora, imagina você não conhecer a própria imagem no que diz respeito a quem você de fato é. Porque se você não sabe quem você é, você não sabe o que você faz. Você não conhece a tua designação. Realmente, qual é o plano de Deus na minha vida? Qual é o propósito? Para que Deus me chamou realmente? Senhor, tem misericórdia, Senhor. E já vi vários amados nessa crise. Por quê? Porque eles não chegam e se derramam num conhecimento verdadeiro do Senhor. Até a leitura bíblica, muitas vezes, é uma leitura religiosa, superficial. Não é uma leitura buscando conhecer a Deus, é uma leitura buscando cumprir a meta do pastor. Ele deu lá um negocinho, lá, uma meta, de tem que ler a Bíblia uma vez por ano, aí tu lê a Bíblia uma vez por ano. Não é aquela leitura que você derrama a alma ali. Eu quero conhecer o Senhor, de verdade. Porque desde os primórdios, sempre foi assim, mas o texto que estava no meu coração, que eu mandei para o meu amigo Flavinho, foi esse de Juízes 6:12, que está aí atrás. Gideão é um dos juízes que Deus levantou em Israel. Ele não se levantou, ele foi levantado por Deus. Tá? Porque juízes é assim, tu vai ver que tem uma etapa que os juízes que Deus levanta e depois tem outros que se levantam como juízes. Há uma diferença. Os juízes que Deus levantou, em geral, dava descanso a Israel de 40 anos. Em geral, era uma geração inteira. Enquanto o cara estava vivo, o povo estava bem. Ao morrer o juiz, o povo voltava às mesmas práticas de antes. Mas depois, quando os juízes começam a se levantar, o prazo diminui de descanso. É 8 anos de descanso, é 7 anos de descanso. Mas Gideão foi aquele cara que foi bem extenso mesmo, o período que ele julgou Israel, de verdade, embora nunca quis reinar sobre Israel. Fizeram essa proposta para ele, mas ele reinar não. Né? E um dia, na vida desse homem, ele se escondendo dos inimigos, malhando o trigo, mas dentro de um lugar que não era apropriado para o trigo, para ficar escondido dos inimigos, dos amalequitas, você lembra da história. O Senhor apareceu para ele. E o Senhor fala exatamente, então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o quê? O Senhor é contigo, homem valente. Tem outra versão que vai chamar ele de guerreiro corajoso. Aí ele não questiona nem a valentia dele. Ele diz, pô, Senhor, se o Senhor está conosco, por que a gente está nessa furada toda? Como é que Deus pode estar com a gente e a gente está nessa furada? Esse era o questionamento dele. Mas para pensar. Dificilmente aquele cara tem uma visão dele mesmo de um homem valente.
Quem é que pode dizer para nós, de verdade, quem somos? Quem é que pode dizer o nosso desenho exato? Porque é como Deus está dizendo, olha, eu desenhei você para ser um guerreiro. Você é um homem valente. É. Você é valente. Você não sabe ainda que é valente, mas você é. Eu estou dizendo que você é. Não é que Deus diz e você acredita e se torna. Não, você já é e não sabe. Você já é e não sabe. E eu também me atrevo a dizer que você tem um inimigo que, se depender dele, você nunca vai saber. Ele vai tumultuar tanto a tua vida, mas tanto a tua vida, que você nunca vai chegar a um conhecimento pleno realmente de quem você é. Mas graças a Deus que não depende dele você saber ou não saber. Isso passa por você e passa pela tua relação com o Senhor. No que depender do Senhor, Ele vai dizer sempre para você quem é você. Amém? E no que depender do inimigo, ele vai sempre questionar a tua identidade. Sempre. Ah, Franco, você está dizendo... Não, o diabo, amado, ele não é criativo. O modus operandi do diabo é sempre o mesmo. Tu vê assim, a obra de Satanás na vida das pessoas se repetem. Tu vê como ele destrói a família, o modelo, como ele ataca aqui, como ele... Tu vê que ele tem uma forma, o modus operandi do inferno se repete. Tu vê as histórias, mesma coisa, ele se aproveita das mesmas fraquezas, ele vai sempre na mesma pegada, sempre na mesma pegada. Mas quando tu vê a história da tentação do próprio Cristo, Jesus lá em Mateus 4, ele já chega, no momento que ele está liberado para tentar, ele já chega questionando identidade. Lá em Mateus 4, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras. Se você é, você não me convence, não. Se você é. Jesus responde com o Deuteronômio na lata dele. Ele volta de novo. Se você é. Aí ele viu que Jesus gostava de usar a Bíblia na palavra. Se você é o Filho de Deus, então atira, porque está escrito. Aí ele usou a Bíblia também. Usou o Salmo 91 lá. Jesus, mais uma vez, luta com Deuteronômio, e aí ele não fala mais se você é. Ele vai dizer, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Mas você vê que ele tenta questionar aquilo que você diz que é. Curiosamente, Mateus capítulo 3, no momento que Jesus é batizado, diz que o próprio Pai deu um testemunho sobre Jesus. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Você acha que os demônios não ouviram isso? Tu acha que o inferno não ouviu? Estava todo mundo surdo naquele dia. Na sequência de Mateus 4, tu vai ver que Jesus encontra um cara que está muito demoniado. E os demônios vão dizer, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem quem é Jesus. O único que não sabia era Satanás. Imagina, quem é que vai acreditar nisso? É a história daquele presidente que está todo mundo roubando e diz, eu não sabia nada. Todo mundo metendo a mão, arrebentando. Eu não sei, os caras estão aí roubando. Sabia nada, nunca sabe nada. Mas não é assim no inferno. O negócio está muito linkado lá. Com certeza ele sabia. Mas o que ele também tentou e sempre tenta é lançar dúvida. Ele sempre quer colocar uma dúvida em cada um de nós sobre quem somos e sobre o nosso chamado, nossa vocação. Né? Paulo orava pela igreja, Efésios capítulo 1, tu vai ver isso clarinho. Ele vai pedir a Deus espírito de sabedoria, revelação no pleno conhecimento de Deus, também para que vocês saibam a esperança que vocês têm na vocação de vocês. Nós fomos chamados para ser um. Nós fomos chamados para ser um corpo, uma família, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Amém? Fomos chamados.
Temos essa vocação em nós, somos parte uns dos outros. Mas, de vez em quando, o inimigo vem e questiona isso. Questiona, dizendo que nós não somos da mesma estirpe, da mesma natureza. Né? Questiona isso. Mateus capítulo 16, ainda falando sobre isso, vê que passa pela revelação. Né? Paulo ora por revelação. Mas Mateus 16 é a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. É a primeira vez. Antes, a igreja é um mistério oculto. Por que a igreja é um mistério? Porque ela é tão parte de Jesus que, assim como Jesus era um mistério, a igreja também era um mistério. Então não se falava igreja, não tinha igreja. Mas a igreja aparece em Mateus 16. Né? Jesus, no capítulo 16, versículo 13 ao 20, indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, ele perguntou aos discípulos exatamente assim: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ele está dizendo, o que as pessoas pensam sobre mim? O que elas dizem que eu sou? Agora está falando da identidade dele mesmo. O que elas dizem que eu sou? Quem sou eu para eles? Quem sou eu para essa multidão que vocês estão se relacionando? Quem sou eu para essa galera? E eles responderam, né? Uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, é um dos profetas. Cada um tinha uma ideia sobre Jesus, diferente quem é ele. E ele, então, volta e pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí, vocês conhecem a história, Pedro tem revelação, ele é iluminado, não foi carne e sangue que revelou, não foi a mente dele, não foi um conhecimento da alma, da razão, né? Oi? Episteme, não foi. Foi uma gnose, foi epignose. Ele teve uma experiência, ele provou, ele viu, ele enxergou Jesus e falou, aí ele falou, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu é isso aí. E Jesus também afirmou assim, feliz, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi tua carne e sangue, não foi fruto da tua sapiência, não foi resultado do teu intelecto, não foi nada disso, mas que te revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus, Ele é que te revelou. Agora, olha o que ele diz, também eu lhe digo que você é Pedro. Eu lhe digo que você é Pedro. Simão Bar-Jonas era o nome dele, tá, mano? Mas agora eu estou dando um outro nome para você. Eu também, lembra que desde a antiga aliança que Deus muda o nome das pessoas? Lembra? Alguém pode pensar assim, Deus muda o nome porque Deus quer criar o que não tem. Não, amado, Deus muda o nome porque Ele está dando o verdadeiro nome para você. Ele está dizendo quem é você. Ele está dizendo quem é você. E agora ele vai dizer assim, pô, você é uma pedra. Ah, pedra de tropeço, coisa ruim. Não, ele está dizendo, você é parte dessa rocha. Inclusive tem uma versão que, não sei se já escreveram, mas eu li em algum momento, alguém diz, você é a lasca dessa rocha. Você é uma parte dessa rocha. Você é um pedaço dessa rocha. Você é um pedaço de mim. Você é parte de mim. Mais tarde, Paulo vai dizer, nós somos o corpo de Cristo. Você é parte de mim. Eu sou quem você viu que eu sou, mas você também, eu quero dizer, quem é você? Você é pedra. Você é uma lasca dessa rocha. Ele vai dizer, sobre esta rocha, essa pedra maior, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E eu não sei como é que Pedro ficou com relação a isso. E Jesus termina dizendo, ordenou os discípulos que não dissesse a ninguém que ele era quem ele era, o Cristo. Guarda segredo com vocês. Mas tu vê a importância de você saber quem é Deus, saber quem é Jesus. É a partir daí que nós sabemos quem somos nós. Quem somos nós? Tem gente que está confuso, pô.
Se Jesus é filho de Deus, e ele diz que nós somos parte dele, é curioso até dizer isso, abre um parênteses, quem diz assim, o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos, conforme mais Jesus, para a glória de Deus. A gente parece até uns papagaios repetindo esse negócio. Só que a gente não para muitas vezes para entender o que a gente está falando. Amado, Deus é pai de uma família, cujos filhos estão aqui olhando para mim. Nós somos filhos dessa mesma família. Então, se a identidade de Jesus é filho de Deus, qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade? Será que nós chegamos a crer de fato que somos filhos de Deus? Qual é o impacto que produz na vida de alguém saber que ele é filho de Deus? Você sabia que a nossa identidade se fundamenta neste fato? É assim, ó, desde os primórdios foi assim. Desde os primórdios. A gente podia contar a história de Davi desde Ruth, né? Porque Ruth se torna esposa de Boaz e tem um filho, lembra? Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Mas toda vez que a Bíblia fala de alguém, diz assim, filho de fulano. É natural dizer que é filho de fulano. Porque se eu disser Davi para você e não falar que ele é filho de Jessé, quantos Davis haviam na própria geração de Davi? Vários. Josué, de vez em quando tu vê nome repetido na Bíblia direto ali. Até Saul. Qual o Saul que eu estou me referindo? A rei de Israel, aí tu vai saber que é um porque ele foi rei, mas eu posso dizer, ele era filho de Quis. Antes de ser rei, ele era filho de Quis. Porque se você não diz quem é o pai, ninguém sabe quem é o filho. Tem homônimo para todo lado. O que define quem é você é teu pai e tua mãe. Botou pai e mãe, eu sei quem é você. Pode contar a história do fulano aí, filho de Beltrano, de Ciclana, agora pai e mãe, né? Pai e mãe. Deu identidade para você, eu já sei quem é você. Nesse sentido, né? Nesse sentido do mundo. Né? Você é filho, nas tribos também era assim, tinha que dizer quem era o pai. Quem é pai de quem? Fulano, pai de quem? Simão Barjona. Bar é filho, né? Filho de Jonas. Quem é Simão? Bar Jonas. O filho de Jonas, legal. É o cego Bartimeu. É filho de Timeu. Barnabé é filho da consolação. Lembra? Filho da... Então, quem é fulano? Ele é o filho de Beltrano. Quem é você? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus. Foi essa a condição que Jesus conquistou para você, ao morrer e ao ressuscitar. Te fez filho. Talvez para alguns isso não faz o menor sentido, irmãos. Mas se você parar para refletir direitinho, se você for pai, por exemplo, pai, quantos são pai aqui? Irmão, quando você é pai, tu pira o cabeção. Você sabe o que você é capaz de fazer pelos teus filhos. O quanto que você é capaz de derramar pelos teus filhos. Porque você é pai. É assim ou não é? E quando você se vê filho de Deus, amado, filho de Deus, rapaz, é filho de Deus. Eu tive um impacto com essa revelação na minha vida, mas foi tão grande, que você nem imagina. Eu poderia levar aqui algum tempo falando contigo como isso impactou a minha vida. Mas eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Deus dizendo, você é meu filho. Eu me lembro, eu era novo na fé. Eu sou um cara, filho de mãe solteira, criado sem pai. Conheci meu pai com 39 anos de idade. Dá ter noção, né? 39 anos de idade. Mas meu pai não me registrou. Então, a falta desse nome do meu pai na minha identidade me gerou muitos problemas desde criança. Porque em todo lugar que você vai, você tem que se identificar. Nome, Sérgio Rodrigues Franco. Nome do pai, não tem. Como não tem, meu filho? Todo mundo tem pai.
Como é que tu não tem pai? Aí já começa aquela agressão, né? Pô, todo mundo tem pai, todo mundo tem pai. Cara, eu não tenho. Claro, quando você é menor, tu fica mais frágil. Você não sabe o que falar, fica morto de vergonha. Aí você não quer nem mais se identificar em lugar nenhum. Vai ter que fazer uma ficha, não vai lá você, não vai, tem que ser você, cara, tem que ser eu, cara. Aí depois tu já fica mais malandro, aí já fica mais garoto assim, tu já fica meio ensaboado, né? Eu até cantava uma música na Lagoria, assim, cantava Sou Filho de Goiamum, porque tinha essa música sertaneja. Sou filho de Goiamum, sou filho de Goiamum, todo mundo tem um pai e eu não tenho. Sou filho de Goiamum. Então, quando eu apertava, eu dizia, sou filho de Goiamum. Aí o cara, o que é isso? Todo mundo tem um pai, eu não tenho um, vamos embora. E mandava assim, os caras tiravam na minha na graça e ia. Mas isso machucava, isso doía. Os primeiros complexos da vida, quando surge algo, quando algo dá errado na tua vida, você pode atribuir o fato de você ser negro. Quantos negros a gente tem aqui? Pô, cara, isso só aconteceu comigo porque eu sou negro. Pobre. Pô, cara, isso só aconteceu porque eu sou pobre. Eu não tenho pai. Eu me lembro do primeiro trauma da minha vida profundo. Fui convidado para uma festa por um amigo que hoje ainda é um dos cabeçudos lá da PUC. O nome dele é Firli Nascimento Filho. O pai dele era Firli Nascimento. Foi um cara muito importante na minha adolescência, né? O pai dele, e o filho também, especial demais, foi meu amigo. Meu padrinho de casamento, Firli. E Firli me convidou para uma festa. Eu fui para a festa, mas a festa não era dele, era de um amigo nosso comum. E lá na porta da festa, a gente, garoto, guri, brincando na rua. A mãe do garoto foi para a porta assim e começou a fazer uma barreirinha. Quando chegou a minha vez, ela falou assim, você não. E me barrou. Cara, você fica barrado numa festa, depois tu tem que explicar por que tu foi barrado na festa, né? Tanto para tua mãe quanto para você mesmo. Eu só tinha explicação, eu sou pobre, não tenho pai. Por isso que ela me barrou. Aí você começa, então, a criar todo... tu já está criando... Né? Olha a tua cabeça como é que dá uma volta. Tu já começa... Os complexos começam a entrar. Os complexos começam a entrar. Eu, com 18, 19 anos, eu vivia bem na favela, no Curral da Zaga, era a minha praia. Fora dali, eu estava longe do meu ambiente. Ali eu era aceito, ali as pessoas me recebiam. Fora dali eu era rejeitado. Era assim que eu me via. Entendeu? Quando é que eu falava, quando é que eu me comunicava? Doidão me comunicava. Sem estar doidão, era uma ostra. Inclusive, meu grande desafio no início para pregar foi esse. Eu jamais me vi pregador de nada, porque como é que eu vou falar se eu mal falo? Só falo doidão, agora não, sou crente, não estou mais doidão. Como é que eu vou agora falar de Jesus? Anunciar? Se eu dou uma amarelada, se eu travo quando vejo gente intelectual, se eu travo quando vejo gente rica, olha essa coisa, os traumas que eu arrumei para a minha vida. Era tão horrível que eu não aguentava sair do subúrbio para a Zona Sul. Era uma trava, porque parece que eu estava... Quando eu saía daquela camada social, que eu gravitava em outra, acabou, travou. Totalmente travado. E como é que Deus começou a revirar isso, Fran? Na hora, a primeira vez, eu me lembro a primeira vez que eu estava num grupinho falando de Jesus. E antes de eu repartir a palavra, Deus falou dentro de mim, eu sou teu pai. Cara, me deu um fogo, uma ousadia. Aquele dia eu precisava daquela ousadia, porque caiu uma mulher endemoniada lá, que deu trabalho para o irmão. E me chamaram. Eu precisava estar ousado mesmo. Entendeu? Porque a mulher quase gravitava, ela andava em 2 pés, que eu nem consigo fazer agora. Não conseguia jovem, ainda mais agora que eu estou meio velhinho. Ela andava na ponta dos pés, toda torta, toda inclinada para trás assim, e andava uma senhora, caminhava igual um caranguejo, assim, um negócio esquisitaço. E dizia assim, você está no meu trono, sai daqui, esse é meu trono. E mandou me chamar. Os irmãos foram lá tratar com o capeta e voltar. O capeta quer falar contigo.
Mas eu estava ousado. Aquele dia eu estava ousado. Irmão. Eu estava cheio do Espírito Santo. Eu sabia que eu era filho de Deus. E sabia que a autoridade estava no nome de Jesus. Fui com muita ousadia. Quando ela falou que era o trono dela, eu falei, você não tem nem trono aqui, tu quer saber? Tu não tem nem banco, nem banquinho tu tem para sentar. Tu tá aí, o negócio está feio para você. Mas assim, amados, Deus em vários momentos falou novamente comigo, dentro do meu coração, com força. Tu é meu filho. Eu sou teu pai. E eu me lembro, uma reunião em São Paulo, olha o desafio. Uma reunião em São Paulo que era para empresários. Já começou a mudar. E Deus fez um negócio muito legal comigo. Porque eu, como vivia no meio dos pobrezinhos, eu fiquei bem ali no meio da galera. O evangelho foi enviado para os pobres. Fui enviado para os pobres. Tá? Só que pobre começou a ficar rico, cara. E ao ficar rico, os caras não abriam mão do meu vínculo. Eu dizia, cara, tu tem mesmo que me levar para esse negócio? Não, Franco, é importante que você vá. Você é meu pastor, tem que estar. Cara, por favor, me libera. Não, vai. Rompendo com o meu desafio. Eu lembro que o irmão me jogou numa fogueira. Você tem que falar com os caras aí, coisa e tal. Falei, Jesus. Aí fui para um quarto de hotel e comecei a babar, a suar. Falei assim, o que eu vou dizer para esses caras? Meu Deus, não tenho o que dizer. E aí o Espírito Santo me falou assim, eu sou teu pai. É verdade. Deus é meu pai. E está comigo. Meu pai está aqui. Estou esquentando cabeça com o quê, rapaz? Estou esquentando cabeça com nada. E sai corajoso. Aí de novo. Aí tu já estufa o peito, já sai e já começa a olhar para os ricos assim. Esse cara é pobre. Esse cara, ele é que é pobre. Ele é que é pobre. Falava lá com os afegãos ontem. Fiz uma reunião com os afegãos de emergência e eu percebo que o povo afegão tem muita dificuldade com dinheiro. Assim, eles têm muito, não sei se é desejo pelo dinheiro ou medo de ficar pobre. E Jesus combate as duas coisas. Jesus combate o apego à riqueza e o medo da pobreza. Jesus ensina. Corta os dois. Eu comecei a contar a história com eles assim, que eu tive com gente rica. E eu me lembro, lá nos Estados Unidos, evangelizando uma família muito rica. E foi engraçado, né? Era vizinho de uma casa onde eu ficava hospedado. O cara onde eu ficava hospedado era mais rico do que ele. Então ele devia achar que eu era rico também, né, cara? Pois o cara está hospedado aí já. Deve ser ricão também, né? Mas foi muito engraçado o seguinte: quando eu comecei a conversar com um colombiano lá, ricaço, ele começou tão livre, né? Porque rico é o seguinte: rico não tem muito amigo. Porque o cara muito rico, ele pensa assim, pô, você está se aproximando de mim porque algum interesse você tem em mim. O cara já fica assim, né? Rico é infeliz, a benção. Tu acha que rico é feliz? Uma das infelicidades dele é que ele não consegue confiar nas pessoas. Acho que todo mundo está perto, está querendo dar uma bocanhada nele. Não é mole, não. Vida de rico não é mole, não, velho. E aí está o cara lá, e a gente começou a conversar e falou, eu comprei essa casa barata. Eu falei, mas alguns milhões de dólares. Não sei se era 8, 9, 17, não me lembro, mas era alguns milhões de dólares. A casa que ele comprou, pichinchando, uns milhões de dólares. Eu falei, caramba, nem fiz uma conta rápida. Eu falei, ixi, nem sei que negócio. Mas tu começa a conversar, aí tu começa a ver a pobreza, a miséria, a vida sem Deus. Ele não sabe quem é ele. É um homem sem identidade. Cara, com questionamentos, os problemas que ele me sujeitou, eu falei assim, meu Deus, como é que o cara pode se afligir por essas coisas? Último dia meu lá, ele falou assim, não, eu preciso levar você com tua esposa para jantar, tal. E eu preveni Denise, eu falei, Denise, nós vamos estar com um casal muito rico, que é muito pobre. Então, vai com o coração aberto para abençoar esses caras. Então, o cara sentado com 2 faveladinhos na frente dele, mas derramando a vida e achando que a gente ia... esses caras sabem tudo da vida. Mas nosso Pai é Deus. O que eu posso fazer? É simples assim. Quando você sabe quem é teu Pai. Quando você sabe quem é teu Pai, você acaba sabendo quem é você também. E
quanto mais você se relaciona com Deus e quanto mais você o conhece, mais você se conhece também. Quando alguém disse lá, não sei se foi um psicólogo, o autoconhecimento dói, dói, em vários momentos dói mesmo. Porque a gente fica com vergonha de ser como somos quando conhecemos Jesus. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais a nossa sujeira aparece mesmo. Pô. Mas tranquilo, mas o nosso Pai não nos reprova por isso, não diz assim, não te quero porque é sujo. Ele já sabe que somos sujos. Ele sabe que somos pó. Foi Ele que nos chamou do jeito que somos, pô. Tu acha que Deus não conhecia alguma coisa em nós? Deus conhecia desde o princípio tudo em nós e nos amou da mesma forma. Você diz amém ou não amém? Essa revelação, irmãos, da paternidade de Deus, ela é uma chave que faz uma virada na nossa vida, mas tão profunda. E ele começa a curar os nossos complexos, nossas dores, nossos temores, nossa vida. E é um negócio impressionante. Olha, irmãos, se você sair daqui hoje com a certeza de que você é um filho de Deus, eu te falo, tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. E se você não tem certeza, é porque você não entregou a tua vida a Jesus ainda, porque você sabe que Jesus te fez filho. Aí é um tema de fé, de relacionamento com o Senhor e de Jesus. Você diz amém ou não amém? Uma das coisas importantes da vida cristã é que você começa a conhecer o que a Bíblia chama de querigma apostólico. Querigma são as verdades, as proclamações acerca de Jesus. Você começa a ouvir as mensagens, a ler a Bíblia e começa a saber de verdade quem é Jesus, a obra que ele fez, o que aconteceu quando Jesus morreu, o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Poderia gastar aqui outro retiro para a gente falar sobre isso, outro tempo para falar sobre isso, mas vou te dar uma dica. Eu tenho no meu canal, o último tempo no sertão, agora o último tempo no sertão que a gente passou, o ano passado a gente falou sobre a doutrina de Jesus. Esse ano eu me dediquei a falar sobre a essência da missão, mas lá na segunda semana eu já tinha conversado lá com o Yuri, com os outros irmãos, eu falei, irmãos, eu vou consolidar melhor o querigma, porque essa juventude está jóia, os irmãos estavam cooperando muito com aquele tempo, e eu falei, nós vamos falar melhor de Jesus e da sua obra. E aí deu uma mergulhada no assunto. Se você não tiver como ter acesso, pede o Ziel, o Luciano está em casa, não está podendo, está dodói. Vocês sabem da história do motoqueiro selvagem, o segundo motoqueiro selvagem que apronta aqui. Está ali um outro ali com a barba de molho, está até de barbinha. E você pode pedir a esses irmãos que eles têm. A Ana Paula tem esses links. Pessoal. Então, pede e fala assim, deixa eu me inteirar melhor quem é Jesus segundo a Escritura. O que aconteceu quando Jesus morreu? O que aconteceu quando Jesus ressuscitou dos mortos? O que eu conquistei? Qual é a parte da minha herança nisso? O que Deus me garante que eu tenho e que eu sou, segundo a sua palavra? Porque isso é importante para nós. A gente mergulha nas Escrituras, amado, com entendimento do que aconteceu naquele dia, por que Jesus morreu, por que Jesus morreu? Deus é Deus, podia ter feito tudo sem matar Jesus. Aí tu vai mergulhando e vai vendo, não é assim não. Tem um propósito na morte, tem um propósito na ressurreição, e Deus não faz nada sem propósito. Você vai vendo tudo que você conquistou, porque um dia Jesus aceitou ir para o madeiro. O dia que Jesus aceitou ir para a cruz, aí você descobre a importância, a riqueza daquele acontecimento. Agarraram Jesus lá, no jardim do Getsemane, levaram ele para a casa de Caifás, vocês lembram disso? Passou uma noite inteira com ele, foi escarnecido, foi assim, amados? Muito escarnecido, foi até esbofeteado. Logo de manhã levaram ele à presença de Pilatos. Por quê, Franco? Porque eles tinham que verificar a jurisdição, né, que pertencia a Galiléia lá, né? E aí enviaram ele a Herodes,
foi a Pilatos, foi a Herodes, que depois de escarnecer de Jesus, Herodes, lembra de Herodes escarnecendo dele? Vestiu ele com aquele manto púrpura. Vocês lembram? Então, devolveu ele a Pilatos. Então, foi Herodes, nosso Senhor. Né? Aí Pilatos, aquela manobrinha política, tentou libertar Jesus, tentou fazer a manobra de liberdade, mas os judeus não deixaram. E eles pediram que o crucificasse. Jesus, o que a gente faz? Que o sangue dele caia sobre nós, sobre a nossa descendência. Vocês conhecem a história. Você lê a Bíblia, você vê filme, aí vê aquele momento tão difícil desse resgate nosso. Porque, amados, a gente precisa olhar aquele momento de Jesus como a hora do resgate. Foi o momento que Jesus deu tudo para nos resgatar. Você diz amém ou não? Você diz amém? Amém. Jesus na cruz, ele orou pelos carrascos, pastoreou Maria, pastoreou João, lembra? Deu certeza de salvação para um dos ladrões. Você lembra disso aí, amados? Saiu. Ele foi mudo, não xingou ninguém, não gritou com ninguém, não bateu em ninguém, não revidou nada. Apanhou o tempo inteiro calado como uma ovelha, mas a hora que deram uma trégua para Jesus, ele orou, pregou. Amém? Esse é Jesus, esse é a cabeça desse corpo. Esse é que habita em nós. Esse mesmo Jesus, é o mesmo Espírito dele. O Espírito que levantou Jesus dos mortos, ele habita em nós e está sobre nós, disse Paulo aos Efésios. Está em nós. Esse Espírito que vai vivificar nossos corpos mortais naquele dia. Esse Espírito que é dono da nossa vida. Amém? Então ele vai, prega, ora, amém? Pastoreia. Maria, agora ele é teu filho, toma ele, assume aí. Amém ou não? E entrega o Espírito dele na mão do Pai. Eu li há muito tempo, agora recente passei o olho, alguém teria dito que o coração de Jesus explodiu. Um cientista dizendo que ele explodiu porque na hora que a lança tocou só saiu sangue e água, que lhe deu o efeito de uma explosão, de um coração. Bem, se explodiu, explodiu por nossa causa. Explodiu por causa dos nossos muitos pecados. Talvez tenha explodido mesmo o coração do nosso Senhor. Talvez tenha explodido. Mas ele sofreu. Sofreu, inclusive, com a coroa de espinho. Meu irmão até lembrou no intervalo, tinha espinho na coroa. Eu falei, tinha que ter tudo, né, amado? Tinha que ter tudo. Espinho, erva daninha, tinha que ter tudo. Mas ficou tudo ali. Porque quando Jesus ressuscita, você não vê coroa de espinho mais na cabeça dele. Quando Jesus sai da sepultura ao terceiro dia, acabou. Eu estava falando com os irmãos domingo passado, eu falei, eu tenho agonia no coração, eu preciso contar para vocês. A oração de Paulo pela igreja, inclusive eu ministrei sobre a oração pela igreja. É uma agonia que me dá. Eu falei, na verdade, irmãos, para aquelas pessoas que choram pela igreja. Aqui tem vários pastores. E eu sei que o pastor chora pela igreja. Um verdadeiro pastor chora. Porque ele olha o estado da igreja e não é possível que ele olhe e bata a palma. Quando você olha o estado da igreja, eu não estou falando da tua comunidade, não, estou falando da igreja. Quando você olha o estado da igreja, tu fala assim, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Como o povo é débil, como o povo é infantil, como o povo é carnal. Aí chora. Eu estava falando para meus irmãos, não adianta meter o pau na igreja. A igreja não foi, a gente não está aqui para jogar pedra na igreja, falar mal da igreja, não resolve. Nós precisamos fazer aquilo que Paulo fez pela igreja de Éfeso, inclusive, orou pela igreja. Falou, Pai, eu peço ao Pai, eu dou graças a Deus por vocês, mas eu rogo ao Pai também por vocês, para que Ele conceda a vocês espírito de sabedoria, de conhecimento pleno dele. Ou seja, vocês precisam conhecer Deus plenamente.
Isso não é carne e sangue que vai te dar. É o Espírito do meu Pai vai te revelar ele plenamente. Porque se você sabe quem é Deus, você sabe quem é você. Amém? Quanto mais você o conhece, mais você se conhece. Você diz amém ou não? Mas Paulo diz, ele fala aqui também, a gente tem que saber a esperança da nossa vocação. Ele fala das riquezas que nós temos juntos, como igreja, todos os santos. E ele termina dizendo assim, para que vocês conheçam a supremacia do poder que levantou Jesus dos mortos e que está sobre vocês. E o que me dói quando eu leio aquele texto? É porque eu vejo quantas pessoas ainda sofrem porque está se achando abatida, humilhada, estão me jogando para baixo, não tem espaço, estão roubando meu chão, como se fosse capaz alguém tirar o teu espaço. Como se fosse possível alguém te humilhar por força própria. Dizer, não, tu vai ficar aí até nesse buraco aí, porque eu vou te botar aí. Enquanto eu estiver aqui, tu não cresce. Como se fosse possível isso para um filho de Deus. Um filho de Deus, ele só desce até quando o Pai disser desce. Porque a hora que o Pai disser não desce mais, acabou. Ninguém te humilha mais do que o que Deus falou que pode humilhar. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, se fez homem, desceu, se humilhou, né? Como homem, não foi um homem arrogante, se impondo sobre as pessoas, se humilhou, se fez servo, capaz de lavar os pés dos discípulos. Eu vi há muito tempo o Augusto Cury dizendo que se converteu quando estudou a mente de Jesus, porque ele achava que Jesus era produto, um psicólogo, psicanálise, Augusto Cury, um cara famoso, ele achava que Jesus era produto da imaginação do homem. O que ele pensava? Que Jesus era resultado da invenção humana. Todo mundo dizia isso, o cara acreditava também, né? Alguém inventou esse Jesus. Mas ele conhecia tão bem a mente humana, sabia que o homem era tão doente, tão doente, tão doente. O dia que ele conheceu o Jesus das Escrituras, ele falou, não pode ser resultado de uma mente doentia como o do homem. Claro, o que o homem consegue, essa mente doentia? Cria Hulk, Thor, Capitão América, Homem-Aranha, ele cria tudo, mas não consegue criar Jesus. Jesus é muito são. Ele olhou assim, ele viu a mente de Jesus e falou assim, a mente sadia. Esse homem é sadio, esse homem não tem nenhuma doença, ele não tem nenhuma dificuldade de se humilhar, de descer. Aí você fala, o que me impede tanto de descer? Eu pego a minha Bíblia, abro contigo e te mostro. Pega o último dia de Jesus. Se você pegar o último dia de Jesus, tem uma lição para nós ali. João capítulo 13, né? Que vai contar o último dia de Jesus entre os discípulos. Você vai lembrar logo no capítulo 13, versículo 1, acontece Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. Por que João escreve detalhes que não precisava estar aqui? Né? Versículo 3, diz assim, ó, sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Fala o Pai. O Pai confiou tudo às suas mãos. E quem é ele? Que ele tinha vindo de Deus e que ele voltava para Deus, sabendo quem ele era, a sua origem, seu destino, né? De onde eu vim, para onde eu vou, eu sei quem eu sou, sabendo ele, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-la com a toalha. Quando você sabe quem é você, não tem problema limpar o vaso. Uma vez alguém fez um tolete lá aqueles cara forte que come muito. Lá no sítio, a gente estava reunindo lá em cima, naquele salãozinho aí lá em cima. E alguém falou, Franco, o vaso entupiu. Eu falei, cara, entupiu de quê, né, cara? Entupiu de quê? O negócio está feio lá, Franco. Ia começar a reunião, cara. Pô, e banheiro, claro, nós somos a igreja. Quantos dizem amém? Isso aqui é um prédio, isso aqui é um auditório, lá também é outro auditório, é um sítio. Aquilo não é igreja, mas o nosso local ele tem que, de alguma forma, falar da gente, né, cara?
um lugar limpo, asseado. Vocês concordam comigo ou não? Quanto mais arrumadinho, melhor é a pessoa que frequenta ali, né? Os caras são arrumados, organizados. Não tem nenhum problema, não é pecado, não, amado. Ajeitar o lugar que você está. E não tinha muito tempo ali, entendeu? E não tinha muito tempo, eu fui lá ver a situação. O negócio estava feio mesmo, cara. O cara foi valente ali mesmo. Não soltou qualquer coisa, foi um tijolo que ele botou. Eu falei, cara, isso é um tijolo, cara. E dava descarga, os caras botavam jornal, fazia tudo, né, cara? Só faltava chamar alguém para orar ali, sei lá, o negócio estava feio. E eu falei, só tem um jeito, irmãos. É meter a mão e esmagar esse troço. Mas na hora que eu me abaixei para esmagar, estava entrando alguém que estava visitando a reunião da igreja. E alguém falou, o pastor está ali, ó. E quando ele entrou, ele viu o pastor com a mão dentro do vaso, apertando aquela coisa gigantesca. E o cara quase tomou um choque. Não, esse cara ficou entre nós. Ele vinculou entre nós. Mas o choque dele, qual era o choque dele? Pô, esse cara é o pastor, está dentro do vaso. Coisa mais... É assim, quando você sabe quem é você não precisa ficar sentado no trono aqui na frente para dizer quem é você, bom. Você sabe quem é você. O cara novinho de farda, ele quer andar fardado para todo lado, provar que ele é quem é. Mas o cara que já é antigão, ele quer andar paisano. Ele não tem mais, nem quer levar a identidade dele, né? Ele não quer provar nada a ninguém. Ele não tem mais nada que provar nada às pessoas, quando ele sabe quem ele é. Isso no reino de Deus é igual. Pô. No reino de Deus, Jesus sabia que era ele. Então, pegar aquele pé sujão lá, da Palestina, lá, e lavar aqueles dedos sujão, para Jesus era nada. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Em outro tempo, eu não desceria ele naquele vaso. Pede alguém, pede o Wanderson para fazer. O Wanderson gostou agora. Pede alguém aí, um cara corajoso lá. Pede o cara que fez, chama o Wanderson lá. Essa foi boa, mano. Chama o cara que fez esse negócio aí, vai lá. Chama o Wanderson, que ele vai resolver. Pô, cara, mas não. Há um momento na tua vida que está à deriva, no canto, no anonimato, não te ofende mais. Isso não te afeta. Ser chamado pelo nome, o Franco, o Sérgio, sei lá, quem, Cabeção, não te ofende. Não te afeta mais. Há um momento que você está livre. Por quê? Porque isso não tem mais nada a ver com a tua identidade. Você sabe quem é você. Não tem mais nada a ver. Se está com a mão ali, lá, não tem nada a ver, pô. Isso não diz mais respeito a você, se te chamam de líder. Não, líder não, sou pastor. Reverendo. Engraçado, eu estava lá no Chile outro dia lá, e a gente dá assistência a alguns pastores lá, né? E o irmão toda hora, pastor fulano, falando do outro pastor que a gente cuida. Pastor fulano. Aí quando chegou para mim, falou assim, e aí, Franco, o que tu acha disso? Eu falei, tem uma cara de pau, tu chama um cara de pastor, eu sou Franco, né? E a gente riu um bocado. Mas eu entendi, o cara exigia dele o título. Exigia. Outra coisa que o pastor exigia é que não tratasse ele como tu, tratasse ele como ste. Porque, o contrário, o espanhol tem uma virada de chave, é o contrário. Quando você é muito formal, tu chama o cara de usted, você. Quando você é muito informal, muito íntimo, tu fala tu. É o contrário em português, né? O contrário em português é você, aí você está sendo muito informal, muito íntimo, e tu já colocou uma distância, assim, tu sabes, tu és. Colocou uma distância. No espanhol é o contrário. Eu quis entender, o cara me explicou, não, aqui é o seguinte, Franco, o pastor exige que fale os termos. Mas por quê? Porque ele não quer intimidade, ele não quer bababá. Só que tem uma canção em espanhol que é muito interessante, muito linda. A gente cantava naquele tempo, que era grande eres tu, grande tus milagros soy, não há outro como tu, não há outro como tu. Eu estava tomando um chazinho com o pastor e falei com ele assim, olha, eu amo essa música.
Cantei para ele. Ei, canção linda, hermosa. Falei, só que tem o seguinte, a partir de hoje, quando eu ver você cantar, eu vou pedir para você não cantar. Ah, como assim? Eu falei, não, vou pedir para você calar a tua boca e não cantar. Aí ele, por quê? Eu falei, porque tu quer ser tratado de usted e quer chamar Jesus de tu? Grande eres tu. Grande... Como é que tu quer dar um tratamento para Jesus cheio de intimidade e não quer que os discípulos tenham intimidade contigo? Quem é você, cara? Está acima da soberania divina? Não, mas aí tinha que ser assim, amado. Porque para ele ser salvo, se livre, para ele ser curado, eu falei, amado, você não tem nenhuma necessidade disso. Porque o Filho te deu liberdade de você tratá-lo. Embora ele é Kyrios, ele é Senhor, diz que quando ele ressuscitou dos mortos, ele ganhou sumo, o sumo, ele é a soma de todos os nomes. Ele te permite chamar de tu, ele permite chamar de Jesus. Tu não fica dando título toda hora. Tu não chama toda hora, Senhor Jesus Cristo, você chama meu amado Jesus. Você canta, você tem uma intimidade com ele. O Filho te deu todo esse espaço. Por que você vai exigir uma coisa dos irmãos? Se Jesus já abriu todo esse espaço para você. Será que você não sabe quem é você? Você não tem necessidade nenhuma de título, porque você é um filho de Deus. E demais, todos somos. Todos nós somos. Nós não somos diferenciados por título. O mundo é que dá essa casta. A igreja não tem necessidade disso. Essa casta social é o mundo que estabeleceu. A igreja é um lugar que cura as pessoas, que sara as pessoas, que inclui as pessoas. Na igreja até as crianças têm espaço. Deixa vir a mim os pequeninos. Amém? Mas isso não aconteceria na vida desse amado se ele não tivesse uma doença dentro dele, um complexo dentro dele, um impeditivo dentro dele, uma necessidade de ser alguém como o mundo estabeleceu que ele é. Como é que o mundo ensina? Quem é você? Você é o que você faz. Daí, ninguém gosta de chegar, aparecer na televisão, profissão. Gari. Só se o cara tiver vestido a caráter. Então. Mas, em geral, o cara não quer ser gari, porque ele acha que é pouco. Vendedor. Vendedor tem que dar um título melhor. Gerente de marketing. O cara vende. O que ele faz? Consultor de marketing. Bonito, né? Consultor comercial. Ô, cara, nome bonito. O que é? Eu sou consultor comercial. Executivo de venda. Ô, cara, tá recheado aí. O que o cara é? Vendedor. Mas ele não quer. Por quê? Porque isso diminui ele. Como se ele fosse o que ele faz. Se você é o que você faz, o dia que tu se aposentar, você morre. Tu fica sem identidade. Você perdeu a tua identidade, porque você não faz mais. Se você é o que você faz, você não aceita sair do teclado, da música, porque você é músico, você é levita, sei lá quantos nomes que você dá para você, que você não pode sair dali e sentar para ouvir e ficar um tempinho de molho. Por quê? Porque é como se estivesse matando você. Você não é o que você faz. Você não é. Você não é o que você faz, você não é o que você tem. A roupa, o carro, o lugar que você mora. Você mora onde? Diz aí. Oh, meu Deus do céu. Levamos um grupo de jovens lá naquele Tivoli Park. O pessoal até brincava, chamava Tivoli Porco, naquela época, né? E não sei por que cargas d'água, alguém deu informação, está chegando o pessoal aí de Bangu, Realengo, sei lá de quem, Padre Miguel, Campo Grande, chegando no Tivoli. E alguém gritou lá assim, pegou o microfone, olha, a gente quer dar as boas-vindas para os jovens que estão chegando aqui de Senador Camarapos. Ai, meu Deus! Cadê? Porque parece que você é o lugar onde você mora. Onde você mora? Barra da Tijuca. Outro nível. O gerente comercial vai até tratar você melhor. Senta aí, doutor. Você mora onde? Realengo. Pô, cara, Realengo.
Não, Sulacap é melhorzinho. Vila Militar. Eu morava em Magalhães, quando o pessoal perguntava, tu mora onde? Vila Militar. Mas é Magalhães baixo, pô. Vila Militar, porque Vila Militar ainda dava... Mora em Realengo ficou famoso, né? Eu não moro em Realengo, mas confesso, eu falo, alô, Realengo. Realengo ficou famoso. Mas, em geral, Realengo ainda é melhorzinho. Magalhães baixo, mano. Cosmos. Vila Aliança, Vila Vintém, Inhoaíba foi meu. Inhoaíba quase que eu entortei a boca lá da nobreza espanhola. Misericórdia. Essa eu vou ter que gravar aqui, porque o pessoal não viu em casa. O meu amigo Wilson está dizendo que ele trabalhava com um cara que ele perguntava onde você mora. Ele dizia, condomínio do Pássaro Negro. É isso? Aí, um dia, um belo... Aí um dia ele foi ver o olerite do pagamento do cara. Morava onde? Morro do Urubu. Condomínio do Pássaro Negro. Está certo. Mas, amado, Jesus foi criado numa cidade chamada Nazaré. Engraçado que ele podia ir para qualquer canto, mas foi para Nazaré. E Nazaré tinha um adágio popular sobre a cidade de Nazaré. Quem se lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa? Então, o que tem a ver você com o lugar que você nasceu, com o lugar que você mora? O que tem a ver? Irmãos, eu estou no sertão há alguns anos, eu gasto muito do meu tempo falando com os sertanejos de que ele não é o lugar onde ele nasceu, não é o lugar que ele mora. Querido, você é filho do Deus Altíssimo, o dono das estrelas. Aquele que criou as estrelas chama cada uma pelo seu nome, e não falta nenhuma no chamado dele. Por fulano, Beltrano. Ele criou você e ele te fez filho dele em Jesus Cristo. Ele é teu pai. Você nasceu no coração de Deus. E pronto. Tu não sabe o que você está falando. Quer dar carteirada, mano? Se alguém desprezar você, está desprezando o Filho de Deus. Se alguém te acolher, te receber, está recebendo o Filho de Deus. O lugar onde você entra e é bem-vindo, o lugar é abençoado. Pode até reparar. Se você chegar numa lojinha minha, fubiquinha, dando de lado, já pode até profetizar, pode até dizer, olha, eu vou entrar aqui, vai encher esse troço. Daqui a pouco está cheio. Que é verdade, claro que é verdade. Eu estou falando da real, pô. Eu estou falando da real. Eu estava até contando para os irmãos, cheguei na barbearia do irmão lá no sertão, e ele pegou, eu tinha feito umas compras de água, ele colocou nas cadeiras dos possíveis clientes dele. Eu falei, tira daí, alguém pode estar. Mas não vem mais ninguém hoje, não, Frank. Só você que vem. Mandou essa para mim. O nome dele é Gerson, olha o nome dele, Gerson. Tomara que ele esteja me assistindo lá do sertão. Aí eu falei, Gerson, mano, que isso? Vai ser assim, não. Você é um filho de Deus, cara. E tem outro filho de Deus aqui, eu imagino. O negócio vai bombar hoje. Falei assim para ele, vai bombar isso daqui. Pode tirar o negócio dali, coisa e tal. Ele comia assim, eu tirei. E daqui a pouquinho chegou 1, 2, 3. Quando eu saía, estava cheio. Depois, à noitinha, a gente foi lá, comia açaí com a turma lá fora. Aí veio ele, apareceu assim, já quase 9 horas. E aí, já tudo bem? Pô, fechei o salão agora mesmo, estou cansado. Falei, claro. É claro, meu amado, é claro. Esse é o normal. Pode acontecer alguma normalidade? Pode. Pode haver espinhos na nossa vida? Pode. E Deus vai usar os espinhos. Como é que Deus usa espinho? Para tirar a gente do nosso comodismo. Já diziam isso, né? Diz que a águia, não sei se é lenda, diz que a águia faz o ninho dela, coloca espinho, depois coloca a pinugem. As águias, quando nascem, fica tudo ali, mas ela começa a limpar o ninho, até que fica só espinho. E aí os bonequinhos são obrigados a vazar do ninho.
Não sei se é lenda, não sei se é fato, mas, irmãos, tem tudo a ver com a nossa relação com Deus também. E em algum momento Deus deixa os espinhos nos acertarem. Faz parte do processo. Amém? Deixa o espinho te acertar. E o que o espinho faz? Mexe com a gente, que é uma beleza. A gente se acomoda muito. A gente se acostuma com bênção. A gente fica só, oh, coisa boa. Daqui a pouco a gente está desviado. Daqui a pouco, eu já vi gente pedir bênção a Deus, Deus dá, e o cara vai para qualquer canto, aí Deus tem obrigado, dá uma fornalhazinha no bicho. Dá para trazer de volta o bichinho. Deixa ele tocar nos espinhos para acordar. Tem que acordar esse cidadão. Amado, Deus usa para o nosso bem. É tão tremendo ser filho de Deus, é tão bênção ser filho de Deus, estar dentro desse propósito. Se você pegar Romanos 8, 28, vai dizer, nós sabemos que todas as coisas cooperam. Cooperam por quê? Para o bem. De quem? Dos que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí o versículo 29 vai dizer, os que de antemão ele conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Amém? Para que ele seja primogênito entre muitos, o quê? Irmãos, pô. Somos irmãos do Senhor. Você diz amém ou não? Tu acha que Deus está dormindo, amado? Tá não. Tudo que acontece na tua vida tem um propósito, tem um plano. E Ele é capaz de fazer convergir tudo para o teu bem. Então, até quando os espinhos aparecem, quando aparecem os abrolhos lá, coisa ruim, tu pode dizer, Senhor, manda, tá de boa. Se é teu, eu encaro. Se é do diabo, eu repreendo, porque também o diabo gosta de botar lá para tumultuar. Tu fala, Senhor, se é teu, é bem-vindo. Se é do diabo, eu não quero. Rejeito-se em nome de Jesus e, Senhor, me dá luz, me dá discernimento, para eu saber que pacote é esse que está chegando aí. Se é um trato teu na minha vida, se é ensino para mim, se é algo que está me forjando, me formando no caráter de Jesus, ou se é uma coisa do capeta eu não quero nada, nem que se vier pintado de ouro. Eu não quero. Eu quero as coisas que vêm da tua mão. Amém? O que é teu, Senhor. Na nossa vida, amado, Deus tem controle de tudo. Absolutamente tudo. Você diz amém ou não? Eu vou terminar. Espero que eu termine. Meu Deus, passei muito do horário. Glória a Deus, Zé. Eu estou vendo Lei ali. Lei tem uns versículos que ele gosta muito, né, Lei? Tu gosta de Atos 4, né, Lei? Muito. Ele gosta muito de Atos 4. Vai usar a Alemanha, que benção que tu vai usar a Alemanha. Lei vai estar em Cabo Frio. Então, pedi Lei para ir a Cabo Frio. Lei está voltando ao Rio de Janeiro, estava em Brasília já há muitos anos, até pensei que eram poucos anos, mas já está há muitos anos já. 19 anos em Brasília, retornou para o Rio de Janeiro, está entre nós de novo, glória a Deus. Muito bem-vindo, Lei. Mas eu vou terminar lendo com vocês Atos 4, que é uma conversa que eu tive com Lei há muitos anos. Não tem muitos anos, não, tem alguns anos. 7 anos, um ciclo de vida. Paulo ora pela igreja, mas tem uma oração da igreja que eu queria deixar contigo, para você refletir tua vida. Tá? O que é um filho de Deus? O que é ser um filho de Deus, na verdade? E olha que a gente podia falar muito ainda sobre isso, mas eu preciso terminar, senão a gente não vai tomar café hoje. Aí é brincadeira não tomar, né? Tem que tomar, vamos tomar café. Bem, versículo 23, porque você sabe que o Lucas vai narrar a prisão e as ameaças que os apóstolos receberam. Mas no versículo 23 do capítulo 4 vai falar da soltura dos apóstolos. Quando eles foram soltos e como a igreja recebeu eles. Versículo 23 vai dizer assim, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham dito, tinham falado. Ouvindo isso, ouvindo as ameaças, ouviu tudo, unânimes, todos os discípulos ali juntinhos, unânimes, que nem está aqui, eles levantaram, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, olha a oração da igreja primitiva. Tu
Tu. Soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, ao nosso Pai. Soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar, aquele marzão que agora até o submarino se perdeu lá, o mar e tudo o que neles há. Não só fez tudo isso, tudo que há nisso aí foi o nosso Pai que fez. Tu, soberano Senhor. Tu, soberano Senhor, fizeste tudo isso. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai. E aí ele vai citar aqui nada mais, nada menos que o Salmo 2, versículo 1 e 2. Ele vai citar um salmo profético de Davi. Por que se enfureceram os gentios? Gentios, os romanos, gentios, tudo que não é judeu é gentio. Por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Citou o salmo e voltaram para a oração. Porque, de fato, nesta cidade, olha a lista dos caras, Herodes, que eu citei para vocês aqui, Pôncio Pilatos, com gentios, gente de Israel, as judeus lá, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, o teu ungido, o teu Cristo. Se juntou essa cabeçada toda, Herodes, Pôncio Pilatos, todo mundo se juntou contra Jesus para fazerem o quê? Leia o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. É assim a vida de um filho de Deus. Se liga, meu irmão, se liga. Se tu vê a torcida do Flamengo toda se unir com a do Vasco, ruim para caramba, aconteceu. Vasco, Flamengo, juntou todo mundo contra você. Só tem um sentido. Estão se juntando para cumprir um propósito de Deus na minha vida, porque na minha vida nada acontece por acaso. Nada. Deus não está dormindo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Isso vai cooperar para o meu bem de alguma forma. Tu é homem de Deus, amado. Espinhos e ervas daninhas na tua vida não vão mudar o teu curso, o teu rumo. Nada vai impedir você, o teu caminho. Nada. É impossível. Mas por quê? Porque você é um filho de Deus. Mas minha hora, a tua hora está na mão de Deus. Jesus falou várias vezes, não chegou a minha hora, 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 mas teve uma hora que ele falou, chegou a minha hora. Quando chegou a hora dele, mas é Jesus, Franco. Meu amado, leia a Bíblia. Olha, o mesmo vai acontecer com Paulo, com Pedro, os mesmos caras vão dizer, agora está chegando a minha hora. Já estou certo que não verei mais o rosto de vocês. Como é que Deus faz isso? Deus falou com os caras, acabou, olha, arruma a tua casinha, tu vai voltar para casa, tu vai vir comigo. Os caras não estão desesperados. Paulo chega a dizer, olha, eu já fiz até as contas, já até pedi a Deus para ficar mais um tempinho com vocês, para ver se arruma mais um frutinho lá, falando com os filipenses. Mas eu estou certo de uma coisa, para mim morrer é lucro. Como é que o cara chega a esse entendimento? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é filho. Ele não, a morte já sabe a origem e o destino. Ele sabe para onde ele vai. Sabe com quem ele vai estar. Isso está em paz. Ele está em paz. Ele sabe também que Deus tem um plano na vida dele. É muito espetacular quando você vê que Deus tem um plano e cumpre o plano. Talvez você... Depois tu vai lá ver o naufrágio de Paulo. Vai lá no finalzinho do livro de Atos, vai contar o naufrágio. Tem uma história ali do naufrágio. Cara, que é espetacular essa história. Essa história também ela é espetacular. Eu queria ler aqui, mas não vou ler não. Estou tentado. Não vou. Oi? Lê logo? Que isso? Vocês não estão querendo comer, não, gente?
O que acontece? Oi? Ah, glória a Deus, amado. Amado, glória a Deus. Paulo está... o naufrágio é interessante. É no capítulo 27, lá no finalzinho, versículo 27 em diante, vai acontecer algo assim muito interessante. Paulo recebe a visita do anjo no versículo 24. Lá, Paulo, não tenha medo. Lembra lá? Naufrágio que ele falou, a gente não vai não, fica aqui, espera essa tempestade, espera mais o comandante, cabeça dura, não ouviu o apóstolo, meteu o barco mesmo, vamos embora, galera, e foi. Ele era prisioneiro, foi. Não tinha opção de descer, ficar ali, e foi. Rumo a Roma, né? Mas aí, meu irmão, o negócio começou a ficar feio, demais de feio. E apareceu o anjo dizendo para ele, versículo 24, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. O tema ali envolvia medo. E o anjo falou, não tenha medo, porque ele estava com medo, claro, pô. Você está vendo um avião começa, claro que dá, ou um navio, sei lá o quê, dá medo, claro que dá medo, pô. Vou morrer. Chegou minha hora, Deus não me avisou, mas chegou minha hora. Pô, Deus nem me falou nada que eu estou indo embora. Não tenha medo, não, cara. Chegou a tua hora ainda não. Porque você tem que ver o imperador, você tem que ir pregar para o cara. Você tem que estar diante de César. Esse é meu plano para você. Ele ouviu. Olha que coisa interessante. Vai adiante. Né? Quando a coisa apertou muito, versículo 29, né? Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, eu sei que alguns não vão gostar disso que eu vou ler, mas vou ler aqui. Espero que você veja. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Os marinheiros fizeram um planinho lá, vamos meter o pé que o negócio está feio. Marinheiro. Arriaram o bote no mar, muito provavelmente aquele botezinho salva-vida, que a gente chama de salva-vida, né? A pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, olha, presta atenção, se estes marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. O que esse texto tem de espetacular? Eu vou falar para você o que me saltou a primeira vez que eu vi isso aqui. Foi assim, engraçado. Por que Paulo disse vocês e não disse nós, se ele estava no mesmo barco? Vocês não poderão se salvar. Vocês. E a hora que ele tinha orado a Deus e pediu a vida de todas as pessoas do barco, vocês lembram disso? Ele fez um pedido a Deus, para Deus salvar todos que estavam ali. Ele pediu todo mundo para Deus. O Senhor salva todo mundo. Mas quando ele viu os marinheiros metendo o pé, porque muita gente diz assim, não, mas tem o profissional, né, Franco? Aí Deus usa o profissional, né? Aí tem que ter profissional. Cara, amado, quando Deus tem um plano na tua vida, profissional não é mais importante na tua vida, não, amado. Os outros dependiam dos profissionais, você não. Todos eles ali dependiam da vida daqueles profissionais. Se vocês saírem, vocês morrem. Agora, por que Paulo não disse, eu vou morrer com vocês? Se ele está no mesmo barco. Porque ele tinha uma palavra de Deus, ele sabia que ele tinha que chegar em Roma e estar diante. Ele já tinha essa palavra. Aí você depois não estranha Paulo, descer na ilha, lá náufrago na ilha, vai pegar uma linhazinha para fazer uma fogueira, uma víbora venenosa, pega ele, pufo, não estranha. Ele vai tranquilão com a víborazinha até a fogueirinha. Pois esse cara é macho, amado. Ele tinha certeza que ele tinha que chegar onde tinha que chegar. Deus falou com ele, você vai chegar lá. Acabou. Esse cara vai morrer. Esse cara é maldito mesmo. Puxa vida, escapou do naufrágio para morrer aqui na praia, aqui, cara. Que maldição. Cara, esse cara vai morrer, deve ter contado. Esse cara vai morrer daqui. Agora tem mais uns 10 segundos, vai cair duro, esbuchar, vai babar, nada. Esse cara não morreu. Esse cara é um Deus. Aí inverteram, não é sempre assim, né? Uma hora tu é um maldito, outra hora você é um Deus. Quem é esse cara? Arregala o olho para ele. Amado, quem é esse cara? Um filho de Deus. Como você.
E Deus tem um plano na tua vida. Pode não parecer, você pode achar que você não é nada, que você não é porcaria nenhuma. E se você achar, você nem está indo contra a Escritura, não. Porque Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu os fracos. Eu sou fraco, Deus escolheu você mesmo, fraco. Ah, mas eu não tenho sabedoria, sou tolo. Deus escolheu os tolos. Ah, mas dá desculpa que você der, alguém já deu. Antes de você. Não tem desculpa, amado. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Você crê nisso? Você crê? Crê mesmo? Em nome de Jesus, você crê? Então você nem tem que provar nada a ninguém, nem que é bom, nem que é sábio, nem que é forte, porque Deus escolheu a loucura desse mundo. Deus escolheu você, a mim, e Deus tem um plano na nossa vida. Quando é que nós vamos viver? Tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus escolheu. Tu crê nisso, amado? Deus vai viver tudo, a não ser que tu se mate, amado. Dê um tiro na cabeça, vai acabar com isso, não é problema teu com Deus, tu vai se acertar lá. Mas se você falar assim, eu estou aqui para o teu propósito, para o teu plano, tu me chamaste, eu digo sim para ti, amém? As tensões do mundo, os espinhos, as pressões, os inimigos, tudo vai vir contra, a onda vai vir contra, tudo vai bater para me derrubar, mas eu estou com o meu Pai. O meu Pai está comigo. O meu Senhor garantiu presença. Eu não vou temer. É uma escolha. Não terei medo. É uma escolha. Tu estás comigo. Não terei medo. Você diz amém? Vou avançar com segurança. Aí, Franco, os pensamentos, vai vir. Vai para Deus, descansa teu coração. Refrigera teu coração nele ali. Não precisa tomar droga, não precisa tomar nada. Toma um chazinho se quiser. Fica light, amado. Deus vai renovar as tuas forças como a águia. Ele prometeu, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então espera no Senhor. Não desanima, não. Mas está demorando, está doendo. Segura aí, meu velho. Segura que daqui a pouco o Espírito Santo vai te levantar e vai te ressuscitar uma vez mais. Deus não ressuscita quem está vivo. Deus ressuscita um morto. A hora que tu diz, Senhor, eu não tenho mais nada, eu não tenho projeto, eu não tenho plano, eu não tenho sonho. Tudo que eu quero é a tua vontade. É tudo que Deus quer. Deus só precisa de gente obediente. Só isso. Jesus obedeceu e obedeceu até a morte, morte de cruz. O poder do Espírito Santo termina aqui, está sobre você. Lembra que eu falei isso? Oração de Paulo lá pelos... Lembra disso? Ele vai te exaltar. No tempo oportuno, disse Pedro. Capítulo 5, 1 Pedro. Humilha debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele te exalta. No tempo dele, não no teu não, dele. Porque quem te exalta é Deus. Aquele que desceu, se fez homem, aquele que lavou os pés dos discípulos, aquele que morreu, que desceu às profundezas, diz a Bíblia. Diz que pelo que o Pai o exaltou. Teve uma hora que o Pai diz, chega, ninguém mais humilha meu filho. Ninguém mais machuca meu filho. Ninguém mais abate meu filho. Chega, stop, parou, chega. A hora que Deus fala chega, chega. Jesus não se exaltou, diz a Bíblia. Diz que o Pai o exaltou. Você diz amém? Diga comigo, o Pai o exaltou. Ó, o Pai, diga o Pai, o exaltou. O nosso mandamento é descer. O nosso Pai é que nos faz subir. É o poder da ressurreição que está sobre nós. Diz que o Pai o exaltou. Aos demônios que estavam lá, diabo, Satanás, de agarrar Jesus, prender Jesus, não foram capazes de impedir a exaltação de Jesus. E Jesus ressuscitou, estava num túmulo de pedra, rocha na porta, soldado armado, a rocha rolou, soldado fingiu de morto, foi mó lelê. Ninguém conseguiu segurar a mão de Deus exaltando Jesus. A cova, os soldados, não foi suficiente para reter a mão do nosso Pai. Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode impedir o nosso Pai de agir? Ninguém, amado. Nada, absolutamente nada. Diz que o Pai foi exaltando Jesus. E foi exaltando, 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 exaltando. Tem outro salmo profético que diz,
levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, nem o céu podia impedir Jesus de entrar. Se o céu tivesse apertado, alarga as portas do céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E acabou. Diz que Jesus foi colocado num lugar mais alto. Foi dado a ele um nome que está sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o juízo de Deus, não sei se você sabe. Quando Jesus voltar, ele vai inclinar todas as pessoas a ele. Podemos fazer isso agora? E podemos deixar para fazer naquele dia. Difícil. É isso que o Evangelho anunciava também, que Deus vai julgar o pecado do homem. O juízo justo e inevitável. Que só é evitado quando você recebe Jesus e é incluído nessa família. Amém? Aí Deus te guarda desse juízo. Quantos podem dizer amém? Amém? Quem é você? Quem é você? Você é filho do Deus Altíssimo. O Espírito que está em você é o Espírito de Jesus. O teu Pai e Jesus moram em você. Foi Jesus que falou isso. Eu e o Pai viremos e faremos morada em você. Quando tu foi cheio do Espírito Santo, batizado, o Pai vem morar em você. Amado, o que esse mundo pode produzir em você, capaz de destruir você? O negócio está tão feio. Ele diz, somos atribulados em tudo, mas não ficamos na moenda. Ficamos perplexos, esvaziados de tudo. Verdade. Mas a angústia não consome a nossa alma. Você diz amém ou não? E ele termina dizendo, somos perseguidos, mas não desamparados. Temos um Pai. Amém? Abatido, uau! Igual o avião quando cai, mas não destruído. Nós somos indestrutíveis, irmãos. Está escrito. A nossa vida está oculta com Deus em Cristo. Não dá para destruir a gente, porque a nossa vida não está aqui, nessa terra. O ladrão pode matar o teu corpo, mas depois não pode fazer mais nada contigo. Acabou você, teu corpo, mas você é indestrutível, segundo as escrituras que a gente crê e prega. Você foi feito filho de Deus. Você está dentro de um plano, de um propósito, de um projeto. Agora, irmão, é contigo. Você diz amém? Não deixa essas coisas te sufocarem. Não deixa essas ondas te afogarem. Não permitam. Como, Franco, que a gente faz isso? Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Porque Ele é que cuida de nós. Amém? O diabo, o adversário, ele ruge como leão, mas ele não é leão. Ele ruge como leão, ele faz barulho de leão. O diabo é barulhento. Para meter medo, ele faz qualquer terror. Mas ele não é leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Você confia no Senhor. Amém? Faz o bem, faz a tua parte no poder do Espírito Santo. E descansa, meu irmão, nesse poder, confia nele. Diz todo dia para o Senhor, tu é meu Pai, Senhor. Não há espinho, não há erva daninha, não há pressão, não há opressão, não há inferno, não há nada que possa me separar do teu amor, Pai. Tu está comigo, tu garante pela tua Escritura. Não há absolutamente nada, que é a sequência lá de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Já era para eu ter terminado, irmãos, há um tempão, mas vocês estão querendo aí que eu fique aqui com vocês, mas eu vou terminar agora. Eu vou terminar com essa verdade. Podia ser uma canção maravilhosa. Versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, e nós lemos aqui,
lembramos, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Tem muito aí. Tribular é aquele sofrimento que esmaga. Tribulação? Será angústia? Nossas crises emocionais? Será angústia? Perseguição, uma coisa real. Sabe o que é perseguição? Será fome? Vai apertar o mundo, a guerra vai se estender, o alimento vai ficar escasso. Será a fome que vai nos separar? Nudez, frio, intempéries, o perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos filhos, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem anjos, nem os principados, olha os caras aí de novo, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos do amor de quem? Do nosso Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você diz amém? Amém. Eu não sei o que você ouve dos profissionais desse mundo sobre você, mas eu gostaria de desafiar você a ouvir o que Deus fala contigo como pai. Amém? Você tem muitos desafios. Quem é casado tem mais desafios. Pastorear esposas sentimentais, emocionais, mas você não anda por sentimento, por razão, você anda por fé. Amém? Você tem uma palavra que te guia, meu irmão. Essa palavra te guia, te orienta, não vai te deixar desfalecer. É lâmpada para os teus pés. Você diz amém? A palavra de Deus te orienta o agora, luz do meu caminho, te orienta o amanhã também. Não tenha medo, não. Não deixa essas coisas te fustigarem. Não permita. Vamos orar? Agora chega, né, irmãos? Em nome de Jesus, eu gostaria mesmo de que o Espírito Santo falasse mais. Essa é a minha oração, inclusive, que ele siga falando ao teu coração. Amém. Vamos orar. Tu consegue ficar de pé com o teu irmão aí do lado? Será que tem alguém aqui hoje que ainda não tem uma aliança com Jesus? Porque o último encontro aconteceu isso, né, cara? A gente estava aqui terminando, né, meu irmão aqui. Lembra? Você tomou a palavra ali e falou assim, poxa, cara, Jesus entrou em mim. Olha, Deus, foi uma festa, né, cara? Eu não consigo esquecer aquele dia. Então, para ninguém perder a oportunidade, de repente está aqui me ouvindo e diz assim, cara, Franco, hoje é meu dia. Eu quero fazer um convite para dois tipos de pessoas. Um é você que quer fazer uma aliança com Jesus. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, um pacto, você fala, Franco, eu não me vejo filho, mas eu quero ser filho de Deus. Se é Jesus que me faz filho, eu quero ser filho. Eu assumo Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero a cruz. Eu quero aquela coroa que deveria estar sobre mim, que foi sobre ele lá na cruz. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Então você sai do teu lugar, vem aqui, a gente vai orar por você. Com toda a liberdade no Espírito. Mas eu também quero orar por você, meu irmão, sem medo, tá, mano? Não fica constrangido, não fica aquela coisa, sou homem, não. Se você tem sofrido com esses espinhos, com essas ervas, você está com a alma abatida. Tua alma está angustiada. Tua psique está em frangalhos.
eu quero orar pela tua vida. Eu sei o que é isso, amado. Eu também sou homem. E meus irmãos aqui também sabem o que é isso, porque eles também sofrem. Então não fica achando que você é o único a passar por isso. Isso não te faz menos homem, pelo contrário, te faz homem. Como somos todos homens. Então, se você está passando essa pressão e quer alívio, em nome de Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você também. Orar para que Deus te alivie essa tensão. Para que Deus te encha de paz, sacarachambanais. Para que Deus te dê paz, para que Deus te dê direção. Para que o Senhor te agasalhe, te conforte. Para que o Senhor cure a tua alma. Que o Senhor toque as tuas feridas. Quem sabe você tem vivido debaixo de complexos que amarram a tua vida, que te impedem de ser quem você é de fato. Talvez você não tenha visto em Deus ainda quem é você. Talvez você esteja até empreendendo uma jornada de autoconhecimento, mas hoje você entendeu que não pode se conhecer sem conhecer o Senhor. E você quer mais Deus. Então você tem liberdade para vir aqui. Eu também quero pedir aos irmãos que estão aqui, para que eles tenham liberdade de orar por qualquer um desses irmãos que estão aqui à frente. Fica livre. Quem Deus tocar no teu coração aí, quem Deus dirigir teu coração, eu queria que você... A gente vai ministrar uma canção. Vamos ministrar a canção? E aí você, durante a canção, ore pelo irmão. E depois nós vamos orar todos juntos, tá bom assim? Mas durante essa canção, fica com a liberdade de sair, se mover, impor as mãos sobre um desses irmãos. E a palavra que Deus colocar no teu coração, você entrega para eles. Qualquer palavra que Deus colocar, você dá. Ministra com toda ousadia. Em nome de Jesus, dá a palavra que Deus colocar no teu coração. Ministra. Enquanto a canção está aqui, meus irmãos vão estar orando, ministrando aqui louvor. E você vai estar orando aí por eles. Os judeus não ousavam falar o nome de Deus. Várias religiões não mencionam o nome do seu Deus. E quando mencionam, não dizem que esse Deus é Pai. Nós não somos doutores do hebraico nem do grego, mas nós sabemos que Jesus nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. Talvez você não saiba no original pronunciar o nome de Deus, mas não precisa. Você só precisa chamá-lo de Pai. Jesus várias vezes insistiu com os discípulos dizendo: o Pai de vocês, o Pai de vocês, o Pai de vocês. Não tenham medo de faltar, porque o Pai de vocês. Não vai faltar, porque o Pai de vocês. Não fiquem ansiosos com o que vão comer, porque o Pai de vocês. O Pai de vocês, o Pai de vocês. E aquele que pediu o Pai, o Espírito Santo, o Pai dará o Espírito Santo. É o Pai, é Abba, papaizinho. Fala com o Pai. Para de tratar o nosso Pai como um Deus distante, porque o teu Pai está aqui. Teu Pai está contigo. Teu Pai está com você. Ainda que teu pai da terra, tua mãe da terra te desampare, o Senhor jamais vai desamparar você. O teu Pai é o teu Pai. Papaizinho, no nome de Jesus Cristo, Abba, nós te pedimos que nesta noite, nesse início de noite, o teu Espírito venha sobre nós. E que teu Espírito, em primeiro lugar, revele, Pai, que tu és o nosso Pai.
Pai de verdade, um Pai cheio de amor, um Pai poderoso, Pai forte, imbatível, um Pai que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. E quando todos pensaram que o nosso Senhor tinha sucumbido, que tinha chegado ao fim, tu, Pai, levantaste Jesus dos mortos e o exaltou sobremaneira. Tu nunca perdestes uma só batalha, Senhor. Não há impossíveis para ti, disse Jesus. Tu és um Pai cheio de amor. E, na verdade, Pai, só chegaremos a entender o que é Pai te conhecendo. E só saberemos quem somos te conhecendo. Ajuda-nos, Pai. Fala aos nossos corações hoje o que tu queres falar. Aquilo que, na verdade, nós precisamos ouvir. Nós não queremos ouvir, Pai, algo de nós mesmos. Nós só queremos ouvir aquilo que tu queres falar conosco. Porque tu falas o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Então, papai, inclina teu coração para nós nesse lugar, nessa noite. E enche com teu Espírito Santo os corações. Pai, tem homens aqui, Pai, teus filhos precisando de socorro. Pai, tem homens aqui oprimidos por essa pressão do mundo, por esses espinhos e por esses abrolhos, por essas ervas daninhas, Senhor. Tem homens aqui que não encontram descanso, Senhor, estão apertados por todos os lados. Mas hoje, Pai, hoje é uma noite muito oportuna para tu nos levar para o teu esconderijo, a sombra das tuas asas, Senhor, o esconderijo do Altíssimo, Senhor. Hoje é uma noite muito boa para ouvir a tua voz dizendo que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. E que não seremos alcançados por nada, nem pela peste, Senhor, que assola durante a noite, a mortandade que assola durante o dia, nada, absolutamente nada, porque tu és o nosso refúgio. Nós escolhemos nos refugiar em ti, Senhor. Faz-nos homens segundo o teu coração, homens de verdade, Pai. Fortalece a nossa identidade em ti. Senhor, para aqueles que são casados, eu rogo pelas famílias, Senhor, que tu visite nessa hora a família de cada um que está aqui, Senhor, trazendo algo especial do teu coração para essa família também. E para aqueles que são solteiros, eu já oro, Senhor, pela família que tu estás preparando para eles, Senhor. Senhor, prepara as esposas, prepara, Senhor, prepara tudo, Pai. Tu és o único em quem podemos confiar, em quem depositamos todo o nosso coração, tudo que somos e tudo que temos, Pai. Rogo também, Senhor, para que tu multiplique no meio desses homens coragem, que tu multiplique no meio desses homens ousadia, Pai, que tu conceda a esses homens enxergarem, Pai, quem é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e que está entre nós e sobre nós, está em nós. Traz a tua revelação, Pai. É a nossa oração. Ilumina os olhos do nosso coração para a gente compreender tudo e que tu não pare de falar conosco. Siga falando conosco tudo que nós precisamos, Pai. Pai, te damos graças também pelo alimento que vamos comer, pelas mãos que prepararam. Recompensa, Senhor, cada um que trabalhou para quem tivesse esse tempo aqui. Recompensa cada um segundo a tua misericórdia, segundo a tua riqueza, Senhor. Recompensa.
Recompensa a todos que trabalharam para que nós estivéssemos juntos aqui. Recompensa a todos que trabalharam para o nosso alimento. Recompensa cada um segundo a tua riqueza. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. E se alguém está aqui hoje precisando de salvação, é a hora, Pai. Que não saia daqui sem um encontro real contigo, Pai. Sem de verdade experimentar a tua paternidade. Oramos assim e te agradecemos, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te falo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo pisarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andais, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido, e pelas setas ferido, e eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, eu sou contigo, ao teu lado para te guiar. Sou teu Senhor. Ele só manda dizer que te ama e te escolheu. Você é especial, você é filho, e Ele não abre mão de você. Aleluia. Que Deus abençoe esta palavra, este momento. Dá um abraço no teu irmão, fala assim: eu te amo no amor de Jesus. Amém? Glória a Deus.